como nós tínhamos programado, hoje e amanhã temos mais um encontro amanhã, né? A Anne que estará apresentando aqui o conteúdo. Por favor, Anne, já isso, fica à vontade. Legal, Obrigado, viu, obrigada. Anne? Então, primeiro quero agradecer ao Álvaro, né, toda a equipe do Clube Design São Paulo, por essa oportunidade muito legal da gente falar um pouco do que a gente ama, né, uma coisa que eu vivo isso no meu dia a dia, então eu acho que eu vou ficar muito à vontade falando sobre tudo isso, e muita coisa que eu vou falar são coisas que eu vivi e muitas coisas eu não vivi, então a arte brasileira, a brasilidade é algo que a gente aprende todos os dias, né, é muito dinâmico e a gente se surpreende a cada dia com toda essa riqueza que o Brasil oferece. A aula de ontem foi incrível, para quem perdeu, a gente está pedindo para o Álvaro gravar, fazer um resumo, né, Álvaro, fazer um vídeo, porque o conceito da brasilidade ele é super importante para a gente introduzir esse assunto de arte brasileira. A brasilidade ela vai muito além, né, da arte do artesanato brasileiro. Então, foi uma aula riquíssima de ontem. E hoje, então, eu vou falar sobre os fazeres, né? Sobre os saberes artesanais do Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente fala sobre ancestralidade, sobre tradições e costumes, sobre miscigenação dos povos e diversidade de biomas e, consequentemente, matérias-primas, né? Então, quando a gente fala desse saber fazer do artesanato, isso é uma coisa que vem de muitos, muitos anos atrás. O Álvaro falou, né, da ancestralidade de 50 mil anos atrás, da Serra da Capivara, das inscrições rupestres que tem ali. Nós temos a cerâmica da Ilha de Marajó também, que hoje ela é reproduzida, né? Então tem um pouco de material arqueológico que fica nos museus da região, e muitos artesãos hoje reproduzem essa arte, né? Que ela foi quase extinta. E os ancestrais, né, do nosso povo nativo, que são os povos indígenas, tem muitas etnias no Brasil ainda hoje, apesar de terem sido dizimados ao longo dos anos, ainda temos muitos povos indígenas produzindo, produzindo cerâmica, cestaria, acessórios pessoais e tantos objetos. Isso é como se a gente tivesse uma ancestralidade viva ainda, né, dentro do Brasil. E esse saber fazer, eles passam de geração em geração. Isso faz parte do dia a dia deles, da cultura deles, e a gente absorve um pouquinho no nosso dia a dia, né? Muitas vezes esses objetos que a gente fala que são de origem ancestral, produzidos pelos povos indígenas, nós usamos de uma forma que eles não usam. A gente usa para decoração, a gente inventa, usa como fruteira e como centro de mesa e como quadro, mas eles têm outros usos, né, nos costumes deles. Então, é aí que encontra o conceito da brasilidade, o significado, como o Álvaro disse ontem, né, o signo dos grafismos e dos materiais se encontram com o nosso trabalho, né, de decoração e de trazer isso para as nossas casas. E tradições e costumes, né, então isso também a gente vê demais na arte brasileira, então a gente vê as panelas de barro, que vem dos fogões a lenha, que eles usam também no dia a dia, né, que mais? As esteiras, muitas vezes, feitas de palha, outros objetos de madeira também, gamela, colher de pau, e tudo isso que são tradições e costumes populares mesmo, que o Brasilzão aí todo usa no seu dia a dia, né? E nós estamos voltando a aprender, estamos reaprendendo a usar tudo isso. Então, por exemplo, a arte culinária, a gastronomia está trazendo tudo isso de volta, né? O uso da panela de barro, o sabor que isso traz, o uso da colher de pau, o uso de pedra-sabão para cozinhar também, e como isso volta a fazer parte do nosso dia a dia. Né? Então, eu não me apresentei direito, agora acho que eu posso falar rapidamente quem sou eu, né? Então, o meu nome é Ani Daraquijian, eu tenho a loja Fuxique, há 15 anos já trabalho com esse produto, com artesanato e arte brasileira. Eu faço parte de uma associação de lojistas chamada Coletivo de Fato. Somos em torno de 40 lojas no Brasil todo, é uma associação que foi reativada ano passado e que está crescendo. Então, a nossa missão justamente é trazer a arte popular e o artesanato para o dia a dia das pessoas, né?
E temos essa parceria junto com os arquitetos, que são formadores de opinião e que entendem a importância do significado do uso, né, desses produtos. A arte e o artesanato brasileiro, eles são considerados nosso patrimônio cultural imaterial. Então, não são simples produtos, né? São produtos que carregam histórias, carregam significados, tradições, e são a nossa identidade. Então, a introdução que o Álvaro deu ontem foi incrível nesse sentido, porque a gente pergunta quem somos nós, né? Da onde nós viemos. Então, um pouquinho, muito breve da minha história. O meu pai é armênio, nascido no Líbano, que tem essas migrações por conta de guerra, né? E chegou no Brasil com 16 anos. E a minha mãe é mineira, descendente de portugueses, espanhóis, mas é de Minas. E um dos avós dela é indígena. Então, eu falo que eu sou essa mistureba de europeu com indígena, com o sertanejo. E essa mistura ela é muito comum no Brasil, né? Cada um de nós tem essa ascendência ou europeia, ou indígena, ou africana, e aqui tudo se mistura. Essa é a nossa identidade. E quando nós sabemos quem nós somos, quando a gente entende o que é o Brasil, o que é brasilidade, que isso faz parte do nosso DNA, tudo muda de figura. A gente começa a enxergar tudo isso com outros olhos, né? A gente começa a não querer mais usar produto da China, nem do Vietnã, nem da Índia, e aos poucos a gente vai entender isso, né? É além, assim, é uma ligação que a gente tem lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, eu acho até. Aqui, quando eu coloco miscigenação de povos, esse é um artista lá de Mato Grosso do Sul, o nome dele é Yamada, ele é japonês, ele é de São Paulo, e ele foi morar em Bonito. E ele produz essa cerâmica incrível, maravilhosa, e hoje ele usa esse tema de pássaros, de peixes. E o Yamada, nos anos 80 ou 90, ele foi contratado pelo Sebrae ou pelo PAB do Piauí para fazer uma oficina na Serra da Capivara. Então, isso é incrível, uma pessoa, um paulista, que é um descendente de japoneses, que domina a arte da cerâmica, foi desenvolver a comunidade da Serra da Capivara, porque eles queriam justamente atrair as pessoas para aquele local e atrair a atenção para a arte rupestre, e a arte, o artesanato, foi um caminho para isso, né? Para as pessoas conhecerem e terem a sua atenção chamada lá para o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, isso é uma miscigenação dos povos, essas técnicas que vieram, né? E o barro daquele local era super próprio para fazer o que eles fazem hoje, e houve capacitação profissional, e eles tiveram esse crescimento, né? Geração de renda, inclusão social, e tudo que o artesanato e a arte traz. Anny, posso só Claro. interromper? Sim, vai Foi completando, incrível Álvaro, isso. você é Não, professor. porque tua apresentação está ótima, mexe nas emoções. Queria te falar uma informação. A Maria Celina, que está aqui nos acompanhando, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Isso. Sul, Uau! e Então ela conhece minha ceramista, amada. Conheço e amar. Uhum. ceramista de altíssima qualidade. Ah, que Opa! lindo! Olha, obrigada! Muita E bondade. Vamos trocar os ela, contatos aí Tá depois. bom. e você sabe que o que você falou, Guimarães Rosa tem um livro de contos que chama Puras Misturas, como se as misturas pudessem ser puras, mas que no Brasil são puras, né? No sentido de que esse encontro das coisas dá uma coisa totalmente nova e pura, né? Exato, Muito bom. Vai em frente, não interrompa mais. original, né? O Brasil ele é original. Essas Isso. misturas são originais, é incrível isso. E a diversidade de biomas que a gente fala de matéria-prima, que é outra coisa que se encontra demais no saber fazer, né? Do artesanato e da arte brasileira. Porque o que acontece no Brasil é que nós temos 5 biomas únicos daqui do nosso país continental, e cada bioma traz matérias-primas que os outros biomas não têm. Então, são palhas diferentes, são barros diferentes, são madeiras diferentes, e aí tecidos, algodão, lã e as fibras, então tudo isso cria técnicas diferentes, né? Então, isso também é muito rico. Cada lugar que você vai tem uma palha, você fala, não acredito que existe essa palha. Uma palha que você nunca ouviu falar, e existe, está lá. E as palmeiras também é um assunto à parte, né? Que são incríveis. Tudo que acontece com as palmeiras, que se usa desde o talo, da folha, da fruta.
e se faz de tudo com isso, né? Então é incrível. Ou da mesma palmeira você usa o olho, às vezes do buriti, a talisca do buriti, a fibra, a folha, e tudo isso só da folha. E é incrível, né? Então, essa diversidade de biomas que é gigante, que é infinita. E uma coisa que a gente tem observado muito é que o governo, junto com o SEBRAE, junto com instituições de capacitação, designers, tem feito uma conscientização muito bacana com os artesãos, que é tornar essa matéria-prima, esse manejo sustentável. Então, eles têm noção de que não pode depredar, não pode ter uma extração que vai depredar, porque eles vivem disso. E cada vez mais artesãos têm a sua principal fonte de renda gerada pela produção artesanal. Então, isso também é incrível. Então, ontem a gente falou também um pouquinho disso, né? Os jovens, eles estão voltando a querer aprender o artesanato com os mais velhos, e isso voltou a ser passado de geração em geração. A gente passou por um período, eu estou somente há 15 anos nesse mercado, né, nesse segmento, e presenciei um pouquinho disso, que eram somente as mais idosas que faziam cestaria, que faziam renda, que faziam cerâmica, e os mais jovens hoje voltaram a fazer. Muitas coisas eram só mulheres que faziam, tem homens fazendo, porque a geração de renda se tornou possível, porque isso tem sido valorizado, tem sido usado, isso é muito importante. Eles não precisam vir para as cidades, não precisam vir para os grandes centros. Quanto mais eu viajo pelo Brasil, mais eu percebo a fartura que eles têm, e como eles vivem bem, de forma simples, porque a mentalidade deles não é a nossa mentalidade urbana, mas eles têm muita fartura e muita riqueza, e muitos não querem sair do seu local de origem, né? E não precisam sair. Então, tem o turismo, tem a economia criativa e tem o artesanato e a arte brasileira aí gerando renda. Outra coisa importante é a gente falar de mestres artesãos, que são artistas, né, individuais, falamos de associações, de grupos, que são definições mais específicas, falamos de artesanato, tem uma definição, que entram as manualidades também, o que é feito em série, entre aspas, né, repetido, assim, 100 cestos, e o que é feito de forma única, que é o que a gente chama de arte popular brasileira propriamente dita. Então, existe uma base que foi feita pelo PAB em 2018, e eu trouxe um pouquinho dessa base aqui. Aqui eu falo eu acho que está mais para frente, algum slide mais para frente. Aqui, deixa eu ver, aqui, quando a gente fala do artesanato tradicional. Então, isso eu peguei do site da Rede Artesol, que é uma definição muito objetiva, muito assertiva, e a base dessa definição foi essa base que define arte e artesanato brasileiro, definido pelo governo, pelo PAB, que é o Programa do Artesanato Brasileiro. Então, aqui é um resuminho, depois esse PDF, conforme for, eu compartilho com o pessoal também. Ele fala o que é o artesanato tradicional brasileiro. Ele é diferente da arte popular brasileira, né? Que foi esse resuminho que eu falei para vocês. O que é produzido em série, são objetos mais simples de uso diário, e a arte popular brasileira, que são objetos de esculturas com essa representatividade maior, né, que são considerados até artistas plásticos, né, os mestres artesãos aí. O conceito de mestre artesão também é muito lindo, que existe um reconhecimento do governo para os mestres artesãos. Alguns estados, o mestre artesão, ele tem um título de mestre artesão, e ele recebe, inclusive, um valor por isso, mensal. E ele tem uns pré-requisitos, ele tem critérios para se tornar mestre artesão, e um deles é justamente passar o conhecimento para os discípulos dele, né? Então, hoje, por exemplo, um dos mestres artesãos que a gente conhece muito bem é o João das Alagoas. Então, ele passou para a Sil, passou para a Nena, que estão aqui na foto, passou para o Leonilson, passou para o Cláudio, para Adriana, tem um monte de... Alagoas é incrível, né? Alagoas é um celeiro de artistas, de mestres artesãos. Então, o exemplo que a gente deu agora é o João das Alagoas. E ele justamente foi, e é ainda, um dos maiores mestres artesãos do Brasil. A história da Sil de Capela, que é uma das discípulas dele, é muito linda. Rapidamente ela estava passando por uma dificuldade financeira, um problema de saúde familiar, e foi indicada para conhecer os cursos do SEBRAE, e o SEBRAE indicou ela para fazer uma oficina com o João das Alagoas, e hoje a Sil se tornou mestre, né?
Então, o trabalho dela é incrível também, ela tem já o estilo dela, a identidade dela é reconhecida no Brasil e no exterior. E o trabalho começou, né, com o João e tantos outros artistas foram desenvolvendo a sua identidade, a sua própria técnica e os seus traços, né? E isso é uma coisa incrível também da arte brasileira, como isso é plural e como isso se multiplica de forma infinita, e eles têm um dom mesmo, né? Esses artesãos, esses artistas têm esse dom. Então, aqui voltei um pouquinho. Uma das técnicas, quando a gente fala de saberes artesanais, a gente fala um pouco de, não só de materiais, mas de técnicas também artesanais, né? Então, as rendas e os bordados têm essa, em sua maioria, tem essa origem europeia, né? Então, a maioria até dos nomes são nomes que parecem que são em francês e foram abrasileirados, né? O filé, o frivolité, crochê, tricô. Temos a renda renascença, renda irlandesa, a renda o bordado boa noite, o labirinto, o redendê, renda de bilros de Portugal, alguns tipos de bordados, que só de bordados tem infinitos pontos também, Richelieu, macramê, crivo e um monte de outros que não estão aqui. Então, é um trabalho incrível, nós vemos as mulheres bordando, vemos às vezes alguns homens também bordando, fazendo renda. Algumas comunidades a gente visita, algumas associações, elas vão fazendo e vão cantando, e tem as músicas. É um verdadeiro poema, uma verdadeira obra de arte mesmo que elas fazem. E a gente vê elas fazendo algo incrível, com agulhas finíssimas e com linhas finíssimas, e a gente muitas vezes não sabe como usar esse produto, né? Então, a gente como lojista, ou então os arquitetos, como a gente colocar isso nas casas, nas mesas, será? O pessoal vê isso na loja e fala, nossa, mas isso vai estragar, como é que lava isso? Meu Deus do céu, e põe cândida, e quando se mancha, e não sei o quê. Então, a gente fica pensando como trazer isso, para que isso não acabe, para que isso não seja uma arte em extinção, então isso precisa ser trazido para o nosso dia a dia de alguma forma. Depois a gente pode abrir no final para sugestões, para perguntas. Eu já vi em algumas lojas, aqui eu coloquei, tem um lugar americano, né, um suplá de renda renascença. E eu já vi em algumas lojas o uso disso em quadros emoldurados na parede, com fundo com contraste. Fica muito lindo também, ou colorido, ou branco, ou em tons mais crus, assim. E fica bem preservadinho, não suja e viram obras de arte também. Hoje eu vi um lindo no site da Rede Artesol, se eu não me engano, de uma designer, um painel todinho de renda renascença, também um painel de colocar na parede, lindo, pena que eu não coloquei ele aqui na apresentação, mas depois eu coloco para vocês também. Porque são usos que trazem de volta justamente a produção dessas rendas e desses bordados, que são maravilhosos, né? Que são ricos, e levam meses, muitos deles levam meses para serem feitos. Então, tem os mais comuns, talvez mais rápidos, que é o tricô, o crochê, que mais? Acho que mais rápido só o macramê, talvez, e os outros são muito demorados mesmo, toalhas de mesa que levam meses para serem feitos. E, por isso, o valor mais alto também desses produtos, né? Mas são peças muito, muito lindas mesmo. Aqui a definição do artesanato tradicional, né, que são peças talvez mais simples, peças produzidas em série, que a gente pode usar talvez até mais no dia a dia. Coloquei aqui um pouco do entalhe e escultura em madeira, que é uma outra técnica também, artesanal. Entalhe e escultura tem no Brasil todo, todos os estados têm, de norte a sul. Então, aqui a gente tem um pouco da arte santeira, do Piauí, temos a arte de Minas Gerais também, tem muitos escultores em Minas Gerais, tem essa imagem, né, dessa boneca, metade ela está desenhada, metade ela está esculpida, o artesão estava no processo de esculpir, eu corri, tirei essa foto. Temos o Miriti é uma palmeira também, ou Buriti, ou Miriti, do norte do país, eles esculpem essa madeira, uma madeira bem leve, fazem os brinquedos de Miriti bem tradicionais lá no Pará. Que mais? Temos o Jasson, ali de Alagoas, que foi descoberto há pouco tempo também, e tem objetos lindíssimos. Muitos desses artesãos escultores, quando a gente visita eles, eles contam as histórias
e é a parte mais gostosa da visita, né? Dessa visita em campo, dessa incursão aí pelo Brasil adentro. Então, eles falam assim, quando eu era criança, eu trabalhava na lavoura com os meus pais, ajudava meu pai, e na hora do almoço eu ficava com meu canivetinho fazendo cavalinho, fazendo cachorrinho, fazendo carrinho, e ele foi pegando as habilidades, né, dessa escultura e foi se tornando e percebeu que vendendo as esculturas ele ganhava mais do que trabalhar na roça ou como agricultor ou como alguma profissão, né, desse tipo. E se tornaram grandes artistas, né? Se tornaram grandes artesãos e muitos mestres artesãos. Nós temos também a Ana Vitorino, aqui uma foto dela, é uma artesã querida lá de Mato Grosso do Sul também. Ela faz vários utensílios de madeira. É uma região que tem muito gado e tem muita pecuária e muita madeira caída. E ela utiliza essas madeiras caídas, ela reaproveita tudo isso e faz bandejas, faz petisqueiras, gamelas, pratos, coisas bowls, coisas muito lindas. O trabalho da Ana e da família dela é muito lindo. Muitos trabalham em família, né? Isso é uma característica também da arte do artesanato brasileiro. Você vê, os núcleos são bem familiares. E uma polêmica, eu até toquei nesse assunto agora, mas isso também, o SEBRAE e o PAB têm orientado super bem os artesãos, as ONGs, todos eles têm usado ultimamente madeiras caídas. Então, madeiras de reaproveitamento, madeira de demolição, madeira de carregamentos apreendidos. Eles sabem que eles não podem desmatar para fazer o artesanato. Então, toda a produção artesanal feita de madeira, ela é muito pequena e não agride a natureza, como construção civil, produção de móveis, entre outros, né, que já tem as suas madeiras certificadas, aí já tem uma solução diferente. Então, o artesanato, ele é feito com muitos resíduos e muitas peças pequenas de madeira, e aí os artesãos, tem aqui uma foto de um artesão fazendo uma arraia lá do Amazonas, eles usam esses resíduos de madeiras, às vezes da construção civil, enfim, e fazem machetaria. Tem a machetaria que é feita com pedacinhos e tem a machetaria feita com folhas. Estou sem foto aqui da machetaria feita com folhas no Acre, que é uma machetaria muito linda. O Pará tem uma machetaria muito linda também, o Amazonas. São regiões com muitos e muitos tipos de madeiras, né? Madeiras com cores, com cheiros diferentes, com veios diferentes. E aqui mais para o sudeste do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e o sul, Paraná, também o sul tem muita madeira de demolição. Muitas fazendas antigas, casas antigas, e essa madeira de demolição, então, ela é reaproveitada para fazer muito artesanato. Artesanato com casca de árvores, muito artesanato de bambu também no Brasil, está crescendo muito. E Alagoas, de novo, Ilha do Ferro, tem todo esse artesanato com essas madeiras retorcidas ali da caatinga, essa madeira seca que eles têm muito lá. E fazem banquinhos, fazem bonecos, fazem esculturas delicadas com os galhos. E esses galhos é que dão a forma para os objetos. Então, os artesãos, muitos ali falam que a inspiração deles é o formato do galho. Eles não mudam o formato do galho. É o galho que escolhe o que ele vai ser, né? Então, isso é um lado muito interessante da arte do entalhe e da escultura em madeira. Aqui eu coloco uma imagem inspiradora, né, desse banquinho da Ilha do Ferro, junto com um móvel com um design mais moderno, como fica bacana, né? Muitas pessoas não sabem usar arte brasileira. Então, eu vendo, a minha loja é toda de arte brasileira. Então, tenho poucos cantinhos da loja ambientados. Então, a pessoa às vezes se confunde, olha tudo aquilo e fala, isso é para praia só, né? Isso é só para casa de campo. E a gente fala, não, não é para o teu dia a dia, é para o teu banheiro, para o teu lavabo, para a tua sala de estar, para a tua varanda. E quando a gente mostra justamente uma foto desse produto ambientado, fora do contexto de uma loja específica, aí os clientes têm essa inspiração e os arquitetos nos ajudam demais nessa ambientação inspiradora também do uso do objeto artesanal. Aqui, aquele slide. Aqui a gente fala sobre a cerâmica. Então, a cerâmica tem utilitária, tem decorativa, tem as esculturas, panelas, canecas. A cerâmica também super ancestral, tem diversas técnicas de cerâmica. Eu tive o prazer de fazer aula de cerâmica há uns anos atrás, e na aula de cerâmica você já aprende assim 10 técnicas. Cada mês é uma técnica diferente. E a gente vê isso pelo Brasil afora também, né? As técnicas de torno, as técnicas da modelagem com a cerâmica,
dos fornos, o tipo da cerâmica, as misturas da cerâmica. Então, a cerâmica indígena é muito interessante porque eles misturam o barro com cinzas de árvores para trazer durabilidade. Então, cada artesão, cada artista tem a sua forma de fazer cerâmica. E sempre passada de geração em geração, né? As técnicas são bem, bem ancestrais mesmo. Essa técnica de alisar a cerâmica com pedrinhas, com seixos também é muito interessante. A gente vê isso, eles fazendo isso. E as queimas são muito artesanais, eles queimam em forno com lenha, com barro. E é muito interessante, alguns enterram no chão, fazem um buraco e colocam as panelas lá dentro e cobrem, acendem a lenha. Outros colocam todos os objetos no chão, vão empilhando e depois fazem o forno em volta com tijolos. Isso é muito interessante, aí desmancha tudo. E cada região tem a sua técnica de queima. E a técnica de queima também é muito interessante, porque muda a cor do objeto. Muitos objetos quebram lá dentro do forno. Tem o choque térmico, tem o respeito ao tempo, o respeito à temperatura, o respeito ao fogo. Então, o artesanato e a arte brasileira nos ensinam muito esse respeito à matéria-prima, ao clima, à temperatura e ao tempo. Né? A gente aqui da cidade grande muitas vezes não respeita o tempo. E a gente percebe como os artesãos respeitam isso. Então, às vezes, a gente liga para eles fazendo pedido, manda mensagem, e eles falam, não tem queima, não vai, só não sei quando. Até a gente entender que a gente não tem paciência para esperar, porque a panela, porque demorou, porque quebrou tudo. Então, a gente tem que ter muita paciência, às vezes, e até fazer um estoque para ter esses produtos, porque são produtos exclusivos, únicos, e que dependem de muitos fatores. Então, quando a gente entra no tempo dos artesãos, a gente aprende a ficar zen, a respirar, a contar até 10, e a gente ganha muito com esse aprendizado com os artesãos, muito mesmo. E a gente ensina isso para os nossos clientes, né? É o que o Álvaro falou ontem, eu anotei, o insignare, né? Essa marca que fica na gente, que a gente passa essa marca para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. E eu, no meu caso, passo essa marca para os meus filhos, para a minha família, tá todo mundo carimbadinho aí com... Todo mundo foi mordidinho pelo bichinho da arte do artesanato. Então, a gente aprende a esperar, a gente aprende a respeitar todas essas peculiaridades que envolvem esse mundo. Aqui uma inspiração nossa também, com um vaso da Neguinha e Nanai, são de Pernambuco, numa produção bem moderna, com objetos com traços retos, traços mais simples, espelho, madeira, palhinha. Então, é uma inspiração muito bacana. E uma peça artesanal, ela é como se fosse a cereja do bolo, né? Na composição do ambiente. Então, muda completamente o ambiente conforme a peça que você coloca. Imagina que nesse lugar tivesse um outro vaso preto, sei lá, uma cor branco, ia transformar completamente essa produção, né? Então, isso é inspirador para nós, para os artesãos e para os clientes. A arte indígena eu coloquei à parte, porque a arte indígena abrange todas as técnicas, todos os saberes. Tem cestaria, tem cerâmica, tem trançados, tem tecidos, e é uma arte muito diferente das outras artes, e o tempo deles também é um tempo diferente. O relacionamento dos povos indígenas com o comércio é até muito delicado. Então, a gente tem que respeitar demais a mentalidade deles, a cultura deles é muito diferente da nossa ainda hoje, isso é muito bom, a gente não mudar essa cultura deles. Eu até sou um pouco contra a gente fazer intervenções na arte indígena. Então, tem uma linha de designers que faz intervenção na arte indígena, numa parte, né? Não totalmente, mas ao mesmo tempo preserva as técnicas deles e os objetos deles, que a gente gosta muito, e eles fazem mesmo para vender, eles sempre venderam ou trocaram, né? Antigamente, o produto deles para nós, porque sempre foi muito cobiçado, foi um produto sempre muito desejado desde o início, lá em 1500. Mas a arte pura deles é o que nos atrai, é o que me atrai. Então, a esteira, você pega uma esteira que eles usam, a gente põe numa moldura, a gente coloca numa mesa, ou uma cestaria. Então, temos até aqui uma artesã do povo Ticuna Rosa, era muito querida. Então, uma das cestas dela, que eles chamam de jarro, virou uma luminária.
Então fica lindo uma decoração com todas as luminárias, e pode ser o próprio jarro deles. A gente vira esse jarro de ponta cabeça e vira luminária, e dobra ele para dentro, vira uma fruteira, vira um cachepô, e a gente usa o que eles nos oferecem, né? E produzem no tamanho que eles querem, na cor que eles querem. Então não tem medida. A gente mede, mas é assim, é de 30 a 35 centímetros, de 40 a 45 de largura, a cor. Então tem uma variação, e essa beleza é o que torna tão exclusivo o produto da arte indígena, né? Então aqui nessa, mais ou menos, são fotos, muitas fotos, são fotos que eu tirei, acho que pouquinhas não, mas temos aqui a arte do Xingu, tem arte Yanomami do Xingu, tem, nossa, quantas? Acho que mais de 50 etnias dentro do Xingu. O coletivo, de fato, está com uma ação muito interessante no Xingu. A pandemia deixou eles isolados. Isso é bom para eles preservarem a saúde deles, mas prejudica a geração de renda que eles estão acostumados. Muitos índios do Xingu costumam vir para São Paulo. Para eles é uma viagem super longa, mas eles estão acostumados e deixaram de vir. Então, o coletivo, de fato, fez uma ação, estamos no meio da ação, já quase recebendo os produtos. Participaram, se eu não me engano, 17, 18 lojistas dessa ação do Xingu e mais de 50 artesãos indígenas, muitos representando comunidades. Eles trouxeram para nós mais de 2.000 produtos. Nós compramos metade disso só, e foi uma compra que passou, assim, de 100 mil reais. E a gente vai estar trazendo, fazendo de forma coletiva, negociando frete de forma coletiva, embalagem, local para armazenar tudo isso, fazendo uma ação para que o frete caia, para que a gente possa comprar mais deles. A gente está negociando que o frete reduza. O frete no Brasil é muito caro. Ele é no mínimo 10% do valor do pedido e vai até 30%, 40%. Então, essas ações coletivas, elas são até muito interessantes porque elas reduzem custos que são possíveis serem reduzidos sem prejudicar o artesão. Pelo contrário, quando a gente reduz um custo de frete de embalagem, a gente aumenta o volume de compra com eles. E fazemos um marketing coletivo, e fazemos exposição coletiva, e causamos um impacto muito bacana nas comunidades, né? Então, ano passado tivemos isso no Amazonas, tivemos um pouquinho em Pernambuco também, e esse ano no Xingu. Então, nossa, quantas etnias? Acho que nós compramos de umas 15 etnias do Xingu. Algumas estão aqui, algumas são fotos que eles mandaram. Os bancos, tem banco Merinaco, banco Uaurá, tem as esteiras também, com os grafismos, as cores, que são cores tingidas com pigmentos naturais, genipapo, urucum, tem o artesanato com semente, que é muito lindo também. Aqui a gente considera a arte indígena, a arte marajoara, que na verdade é essa arte ancestral, né? Que é feita lá no Pará. Que mais? Tem arte aqui de Roraima, tem arte com as miçangas, que eles fazem muita arte com as miçangas, os grafismos perfeitos, miçangas minúsculas. Muitos usam miçanga de vidro, como essas, e muitos usam miçangas que são sementes. E o trabalho deles é incrível também, é apaixonante. E o relacionamento com eles também é muito emocional. A gente tem que tomar cuidado, que tem uns lojistas, a gente brinca, que tem os lojistas adictos, que compram muito além do que se vende, porque a gente acaba tendo uma relação muito afetiva com todos os artesãos, né? Então, isso é um trabalho muito gratificante para nós. Aqui, ficou embaçadinha a foto, que eu ampliei muito, mas é uma inspiração do cesto Yanomami. Esse é o cesto Ui, feito com cipó titica. E é uma arte Yanomami também ancestral, muito linda. Eles usam esse cesto no dia a dia e a gente inventa como usar. E então, essa produção usou esse cesto vários em tamanhos e alturas diferentes para criar essa luminária na sala de jantar também, de novo, né? Juntando os móveis mais contemporâneos com uma arte ancestral, fica incrível. Mais uma inspiração. Cestaria e trançados, também. Muitas comunidades, muitas mulheres fazendo cestaria e trançados. Então, aqui a gente tem taboa, temos oricuri, temos carnaúba, temos arumã, tucumã, sisal, fibra de babaçu, capim dourado, cada um de um bioma diferente. Cada técnica de cestaria também uma diferente da outra.
E é um trabalho incrível, as mãos trançando, quando a gente vê isso, é muito, muito interessante mesmo, a habilidade dessas mulheres e a criatividade delas também. Então, o cestari trançados vai desde utilitários, luminárias, cestos, acessórios pessoais também, chapéus, bolsas, caixas, tapetes lindíssimos, com todas essas fibras, fibras naturais, né, encontradas aí pelo Brasil afora. Desde lugares alagados, né, desde palmeiras até lugares alagados, litoral, interior. Quando a gente fala de artesanato e de saber fazer, a gente fala também, devia estar em algum slide lá da frente, desse conhecimento dos biomas e dos moradores locais. Então, a gente fala dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos povos indígenas, dos caiçaras, dos sertanejos, e cada um com o seu conhecimento, fazendo o seu artesanato com material disponível no seu local de origem, né? Essa é uma das riquezas aí desse segmento. Aqui mais uma inspiração também da arquiteta Juliana Pipe, que é essa rede de carnaúba trançada. Essa rede é lindíssima, ela usou como um painel, olha que criatividade, mas essa rede ela é muito confortável, muito durável, e quanto mais você usa essa rede, nós temos na loja, vendemos bem, ela é do Piauí, quanto mais você usa, mais linda ela fica, mais macia. A carnaúba, isso é feito com o olho da carnaúba, e que é a parte mais molinha. E eles sabem tirar de uma forma esse olho da carnaúba que não morre a planta, que ela continua nascendo. Eles respeitam a retirada desse olho da carnaúba com muito amor, inclusive. Eles falam das árvores como se fossem cuidados, eles cuidam mesmo, né, da matéria-prima deles. E essa rede é feita com o olho da carnaúba. Então, ela fica com esse aspecto sequinho, e no vento, as franjas vão balançando assim, ela vai ficando cada vez mais macia, é muito linda. E essa sugestão de uso na parede é incrível, né? Coloquei um pouquinho aqui de tecelagem, tapeçaria e costura, que tem muito desse assunto também. Aqui tem a tecelagem, eu coloquei, cadê? A gente colocou como tecelagem o bordado, que é... Esqueci o nome desse bordado, gente, agora. Que é feito em Pernambuco. Mas depois Esse eu vou lembrar. pequenininho redondinho? Não, que eles fazem os tapetes. Ai, meu Deus, isso é de Portugal. Eu vou lembrar depois. São tapetes todos bordados, a gente até fazia na escola quando a gente era criança, tinha aula disso também. Nossa, esqueci completamente. Mas é um tipo de tapeçaria, mas feita com a técnica de bordado, né? E aqui do lado tem o reaproveitamento também, lá do Mato Grosso do Sul, de Bonito, que as mulheres fazem reaproveitamento de lona. Entra na arte e no artesanato, principalmente no artesanato, esse reaproveitamento de materiais, né? A gente fala um pouco de artesanato urbano aí, desse reaproveitamento. Então, elas reaproveitam lona e fazem esse tipo de origami com o tecido e aplicam e viram os pássaros, né? Então tem papagaio, tem tucano, é um trabalho muito, muito bacana, e usam também tiras de couro reaproveitado, às vezes, de celas e de bolsas de correio. Elas usam muito bolsas de correio, que elas desmancham todinha e usam, porque essas lonas, elas são super duráveis. Então é uma comunidade que faz esse trabalho lá em Bonito, é muito bacana. O Expedito Celeiro, maravilhoso, que todo mundo conhece também, de Nova Olinda, lá da região de Juazeiro do Norte, Cariri, também é um querido, já visitamos ele ali algumas vezes, temos móveis dele na loja, almofadas, ele faz bolsas, sapatos, e a história dele também é muito linda. Ele trabalhava com o pai e com o avô, eles faziam celas de cavalos, por isso o nome, né, Expedito Celeiro, e faziam as roupas também, os gibões dos cangaceiros, de couro, para não se machucarem no meio dos espinhos, quando iam buscar um gado que saiu, ou atravessar longas viagens. E aí ele tem as histórias do Lampião e da Maria Bonita, que o avô dele fez as sandálias de Lampião e Maria Bonita, são histórias muito engraçadas, até que a sandália era retangular, porque daí o inimigo não sabia se ele estava indo ou voltando nas pegadas. Ele conta, ele é cheio das histórias, a gente grava ele falando, é muito gostoso de ver. E atrás dele, todos os moldes, os recortes, as ferramentas. E hoje, lá onde ele mora, na parte da frente da oficina, tem um museu muito legal, quem puder visitar, é um lugar lindo, onde vive
o Expedito Celeiro. É uma das pessoas que transformou a realidade do local onde ele mora, né, e da arte dele. Ele é o mais conhecido ali de Nova Olinda, mas essa região de Juazeiro do Norte, ela é tradicional do couro. Desde muito tempo atrás, muitas pessoas trabalham com o couro ali. Até a Paraíba, que encosta ali também, o pessoal trabalha muito com couro. Couro de boi, couro de bode, e trabalhos dos mais diversos. São peças muito, muito lindas, muito autênticas e com muita brasilidade, né? A gente, às vezes, também não sabe como usar isso. Mas irmãos Campana fizeram móveis com Expedito Celeiro, marcas como Cavaleira fizeram também roupas e acessórios pessoais. Então, é bacana porque eles nos inspiram a usar esse produto também, que é muito, muito bonito e muito marcante. Né? Então, temos bonecas de pano da Paraíba, do Ceará, o fuxico também, que é feito no Brasil inteiro. A gente fala que é o patchwork brasileiro. O fuxico, que são essas florzinhas, né? Feitas com um retalho e que podem se transformar em peças incríveis, desde monocromáticas, tons crus, tons clarinhos ou coloridos, desde colchas de cama até lugar americano. Já vi roupas lindas de estilistas de fuxico, abajures, luminárias. E são técnicas muito antigas também, que são manualidades, entra na categoria de artesanato, né? Mas isso é aquela brasilidade bem, bem pura também. Ah, lembrei, arraiolo. Eu ia te falar, a Gleice está mandando aqui Arraiolo. no bate-papo, se deixarem o bate-papo Mandou? aberto, ela mandou ali. É de juta, né? De arraiolo Arraiolo. com juta, Isso, né? Isso, eu exatamente. Lá de também Pernambuco é imagino. lindo. E Sim. eles reproduzem muitas vezes os azulejos lá das cidades, né? E os frontões e as flores, tudo rebuscado. Então, essa tapeçaria é feita com esse tipo de bordado, que é o arraiolo, que é muito, muito bonito, né? Esse trabalho. Então, tem um pouquinho dessa técnica aqui, que é esse mais um saber fazer. Aqui uma inspiração de um bordado, que é um trabalho muito bacana também, a produção do Felipe de Almeida, que são os bastidores com esses bordados. Esses bordados, eles são feitos por uma comunidade de Minas Gerais, que são os passarinhos. É um trabalho muito lindo também, ficou lindo esse quarto, muito inspirador. Um pouquinho aqui de pintura e impressão. Impressão, eu falo um pouco das gravuras que a gente tem contato, que é a xilogravura e a serigrafia, né? Então, que é feita também a xilogravura, em especial no Nordeste, essa característica bem brasileira, né, da xilogravura, que veio da literatura de cordel, que era a forma de ilustrar o cordel, e que também tem a história incrível do cordel, era a forma como eles eram as revistas, os jornais, os informativos, né, e todos liam, e o pessoal até colecionava isso, e saiu do cordel para virar justamente os painéis e os quadros para enfeitar as casas, com muitas cores, com muitos temas, cada artista tem o seu estilo. Então, esse é um trabalho também muito bacana, que virou até estamparia depois de camiseta, de objetos, de canecas, lugar americano, bolsa, e tem os originais, que são assinados, numerados e assinados, e se usa muito também, não coloquei aqui, podia ter colocado, a própria matriz, está se usando demais você usar na decoração as matrizes das estilogravuras de diversos tamanhos, então elas são usadas, quanto mais usadas, mais lindas elas ficam, né? Elas vão absorvendo a tinta e colocando isso na parede fica muito lindo também. As matrizes das estilogravuras. Arte naif, que é muito bacana porque é um termo, o naif é um termo tanto ele é inglês e se usa na Europa também, que é essa arte simples, a arte pura, primitiva, e tem tudo a ver com brasilidade também. Então, é uma arte que retrata o dia a dia das pessoas, retrata as casas, as festas, e tem pintor naif no Brasil todo, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, e é muito lindo esse trabalho também. E conheci, não sei se está aqui na palestra, eu mandei o convite para um querido amigo e arquiteto, artista plástico também, Mauro Guatelli, que fez as reproduções com recortes de papel e fez a reprodução disso em serigrafia, que é uma técnica muito bacana também, que é o silk screen, né, em inglês, mas a arte da serigrafia, e ele fez reproduções de essas obras inspiradas em frases, eu falo que são frases símbolo, né, de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Ele fez 44 gravuras, que vão ser transformadas num livro,
E daqui mais ou menos um mês, 40 dias, o lançamento desse livro vai ser na Fuxique, eu convido todos vocês, vai ser muito bacana. Dessas 44, 11 se tornaram serigrafia. E temos algumas das tiragens lá conosco, é uma técnica de impressão muito, muito linda também. E tem essa pegada de brasilidade, cheia de cores. A Fuxique nasceu assim, há 15 anos atrás, muito coloridona, cheia de fuxico, de chita e de toda colorida. Depois a gente foi indo para os tons mais terrosos, para os tons pastéis, para esses tons que são das palhas, né, das fibras naturais. Então a gente aprende a trabalhar um pouco da identidade da arte brasileira com essas duas vertentes, né? A parte coloridona, que é o Expedito Celeiro, que é o J. Borges, e essa parte mais monocromática, de tons mais neutros, que também é um tom mais sutil, que às vezes é mais fácil de colocar também nos ambientes, né? Na decoração, aí nos projetos. Aqui temos uma arte, essa é carvão e pintura da Cris Campos, que também está na Fuxique, que é uma obra bem bacana, o Pacová. E aqui são artes que... essas são de látex, que é uma técnica bem diversificada e, ao mesmo tempo, específica da região norte do Brasil. Vai desde o Acre, Amazonas até o Pará, diversas técnicas de trabalhar com látex aí, ele defumado, ele feito nessas bacias que eles fazem um tipo de, como fala, eles usam um catalisador para talhar o látex, e essa técnica foi desenvolvida na Universidade de Brasília e transformou a realidade de muitos seringueiros lá do norte, porque não vendiam mais a seringa, e essa atividade ela é muito sustentável para a floresta, né? Eles se alimentam da floresta sem derrubar a floresta. Então, surgiram as sandálias de látex, os jogos americanos de látex, bolsas e os bichos de látex, que são são objetos muito lindos também de decoração, e eles têm a técnica de pintura e a técnica de modelagem aí do látex, que isso é incrível, tem comunidades inteiras, enormes, que vivem e têm a sua geração de renda em cima do látex até hoje. Aqui são os suplás de látex, que são bem lindos, tem os enormes. Essas folhas de látex, eles fazem com a própria folha. Então, eles fazem uma forma usando a própria folha real, então é como se fosse uma impressão em negativo, né? Então tem a Capeba, que é uma folha gigante da Amazônia, tem a Vitória Régia, e cada folha tem o seu tamanho. Tem as folhinhas menores, que eles fazem marca-página, fazem fecho de bolsa, tem umas Vitórias Régias enormes, que dá para fazer centro de mesa também, nós temos na loja, e o pigmento que eles usam para colorir o látex, geralmente é um pigmento natural também, são folhas, terra, barro, que dá essa variação de cores também, que é muito linda. Eu acho que é isso, pessoal. Eu falei bastante, falei um pouquinho de cada técnica. E as dúvidas, eu não sei como é que a gente faz. Quem tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, quem tiver coisas para acrescentar, é super bem-vindo. É um conhecimento infinito, né? Deixa eu stop share aqui. Pronto. É um pouquinho disso. E a gente aprende a cada dia e recebe artesanato e arte todo dia produtos vão chegando no nosso celular, dá vontade de comprar tudo, tudo, tudo. Muito bom. Enquanto o pessoal se manifesta, quiserem mandar no bate-papo ou falar, abrir o microfone ou levantar a mão, fica à vontade. O que eu ia te perguntar, Anne, enquanto aí o pessoal se mexe, acho que foi no terceiro slide, mais ou menos, que quando você falou dos biomas, né? E a importância disso para o reconhecimento da cultura local, né? Porque cada um é aquilo que tem por perto para usar, né? Eu fico imaginando se a gente usasse esse signo, que são os elementos já determinados de cada um deles, né? Como matéria escolar, né? Porque, ou seja, eu reconheço, eu nunca fui para por exemplo, né? Não é meu caso, eu já fui, mas eu nunca fui para o Piauí, eu não sei como é que é. Agora eu sei que a cerâmica de lá ela é um pouco mais
um marrom mais terroso, porque eu vejo a cerâmica de lá, eu tenho ela em mãos, eu vejo uma exposição onde tem um objeto que vem de lá, né? Ou seja, essa ideia de contar a história que a gente falava ontem, né? Ela poderia ser feita didaticamente, né? Ou seja, o produto que resulta é o produto do bioma local, né? Com Sim. essas folhas que você mostrou, né? Acho que seria um trabalho também interessante. Sim, de educação ambiental. Tem uma coisa que é incrível na arte brasileira, que a gente aprende todo dia, como isso impacta, porque quando a gente fala desse consumo, a gente fala de consumo consciente, de comércio justo, de educação ambiental, de inclusão social, de geração de renda, resgate de técnicas tradicionais, a gente fala de identidade cultural, a gente fala de 10 conceitos ao mesmo tempo em um produto, em um segmento. Então, o impacto disso é incrível, porque muita gente durante a pandemia ficou em casa fazendo arte e artesanato. Você não precisa sair dali, você depende às vezes do bioma, mas eles sabem a época da colheita, por exemplo, o capim dourado é de setembro a novembro, eles respeitam isso, que é de setembro a novembro, então eles colhem e vão trançando o resto do ano. E nas associações acontece uma coisa muito interessante, elas se reúnem uma vez por semana, na pandemia acho que nem isso, então elas fazem em casa, com os filhos, elas vão fazendo, vão trançando, vão modelando, e com os filhos ali fazendo lição, ou enfim, ela está em casa. Então, tudo isso, até na pandemia, isso ajuda. É uma profissão que resguarda a família, resguarda os saberes. Então, assim, eu sou apaixonada por tudo isso, né? Eu sou suspeita para falar. Mas tem 1 milhão de motivos para a gente consumir esse produto, né? Isso é muito bacana. Presentear, usar, enfim, tem para todos os estilos, tem para todos os gostos, para todos os usos. E essa É, diversidade da brasilidade que é assombrosa, assim, que nenhum país do mundo tem isso. Eu conheço alguns países, nunca vi nada igual ao Brasil. sim. Você deve conhecer muitos mais ainda. Não, mas com a diversidade eu acho que é Brasil e depois México, e aí começa a parar. Essa É quantidade incrível, assim, incrível, de mesmo, matéria-prima, de mesmo o técnica, Egito que eu estive agora, chega um momento que já começa a se repetir, é ser mais ou menos e né? territórios grandes, mas com a repetição. Eu concordo aí com a Lúcia também, que colocou que essa Ah, quantidade deixa que eu a ver. gente está vendo agora, e tem uma coisa interessante, que hoje eu estou vendo, o fato de eu poder olhar agora a tela e as pessoas, que ontem eu não consegui, infelizmente, eu estava prestando atenção na minha tela, isso aqui é bem mais interessante, porque eu acho que a gente começa a ter grupos assim, essa diversidade do grupo. Antigamente eu falava e era só artesão, ou só empresário, que era o mais difícil convencer, né? Você é uma raridade. Conheço 5, 6 como você. O resto é difícil de convencê-lo a entrar num negócio desse, porque ele abre uma franquia que vai ganhar mais sem menos dor de Ah, cabeça. sim. Eu falo que se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ia ter um pet shop ou uma pizzaria. Não ia trabalhar com isso. Mas olha que interessante, assim, por cima, né? Nós temos aqui 3 designers, 4 designers que eu conheço, bons, né? Tem 4 arquitetos, tem pessoas ligadas a artesanato e empresários, né? Então começa a Que ter uma top. diversidade também do trabalho. Gente que não trabalha, por exemplo, tem aqui eu convidei a Cláudia está aqui, uma ótima designer gráfica, mas trabalha com a serigrafia com outros motivos, então estar aqui Ah, também já é uma coisa atraente. A Celina, que eu falei lá de Mato Grosso, que é ceramista e navega em várias áreas, né? Então você começa a perceber que aquilo que eu falava que me parece que a solução é isso, são esses encontros, que é mais ou menos você está fazendo também com o teu coletivo, né? Tentar é o encontrar, Insignare, né, é, o Álvaro? Esse Insignare, para mim, e eu acho aí, assim, infelizmente, eles às vezes ficam chateados, mas como são meus amigos, vão entender. Eu acho que a responsabilidade é do arquiteto e do designer de interiores. Ele é são o formadores de mestre opinião, né? São os ele reais é, influencers. exatamente, ele deveria estar aí explicando tudo isso que você está falando hoje, que você vai mostrar amanhã, para
Porque é o que você falou ali, aquela rede. Uma coisa é pendurar uma rede na parede, depois outra coisa é conhecer a história, do jeito que você falou, né? Que é a ideia do tempo, achei fantástico, até escrevi aqui, porque é o respeito ao tempo certo das coisas, o tempo No certo. artesanato não adianta você ter pressa. Exatamente. Você sabe que uma das grandes designers mundiais, aqui tem 2 ou 3 amigas que conhecem e gostam dela, chama Paola Lenti. Eu tive o enorme prazer de conhecê-la, já Vou conversar com anotar. ela 2, 3 vezes, da Itália. Ela trabalha sempre esse conceito do slow design. Ela trabalha crochê, são grandes sofás, grandes Uau! cadeiras, grandes. Paola Lente? Depois eu te passo o contato dela. Tá. Grandes paravente, que me foge o nome aqui, que você falou como usar, uma hora você fala assim, como usar essa tela, esse bordado, Renda. essa renda, né, que você mostrou, né? Em italiano chama paravente, isso você leva, você põe, tipo uma cortina, né? Mas não é bem uma Ai, que cortina, porque lindo! você vê do outro lado. E ela faz isso, e as pessoas falavam para ela, bom, mas eu vou comprar quando você me manda, quando der o tingimento natural. Isso na É Itália, isso se eu aí. sair do Brasil para ir para a Itália para comprar um paravente dela, É, um tapete, ela fala assim, sei lá, quando der eu mando, né? Assim que tiver é isso o aí. tingimento, o sol, não poder ter umidade. E hoje ela é a maior do mundo, é a maior. Ela conseguiu na Itália, assim, pôr as grandes indústrias de plástico e de Olha, alumínio. Então, eu acho que... Por quê? Porque os arquitetos, aí volto, né? E aqui no grupo, a Silvia, a Gleice e a Carol são fãs dela, e eles voltam entendendo a história, contam para o cliente adora, né? é Eu outra quero coisa, o ver. storytelling do produto, né? Tem que ter a contação de Exatamente. história. A gente tem que Álvaro, entender. deixa eu falar uma coisa. Eu me sinto, assim, isso que você falou é exatamente isso. Eu acho que a responsabilidade é nossa, sim. Porque, como a Anne falou, às vezes o cliente vai na loja dela e por ser, como você falou, né, é muito produto, Tudo o junto. espaço reduzido, aí fica com essa, não, só casa de praia, né? Mas essas fotos que você mostrou, essas ambientações super contemporâneas, com as peças, né? Assim, eu acho que depende sim da gente, e é uma mudança também, o Álvaro sabe, eu sempre eu gosto muito desse tipo de produto, mas eu tenho muita dificuldade de convencer meus clientes, porque é um preconceito que eles têm. Isso. Não sei se os outros arquitetos também passam por isso, até estou falando isso para sentir dos outros. É um preconceito que às vezes os clientes têm, que o artesanato brasileiro é só usado em casa de praia, em, É né, um ambientes paradigma. mais rústicos. Só que eu acho que É, depende da gente. A gente tem que comprar essa ideia primeiro, que a partir da hora que a gente falar, não, não é isso, a gente consegue convencer, apesar dessa dificuldade. Então, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que esse tipo de bate-papo é super importante sim. para quanto mais pessoas souberem, né, dessa, porque é isso, não como você falou, não é um vaso, isso não é um vaso, né? Tem toda uma história, tem a comunidade, então isso que eu acho que faz o cliente também valorizar, né? Não sei, Exatamente, é. mas para trocar com os outros arquitetos, eles têm mesmo essa dificuldade que às vezes eu tenho, entendeu? De conseguir mesmo colocar isso, e não de uma forma impositiva, mas de uma forma deles conseguirem ver valor, né? Porque o valor é muito maior do que comprar uma peça chinesa, né? Que a gente estava falando. Industrial, talvez, exatamente. Eu acho que isso acontece, a gente passa isso no dia a dia da loja. Até a associação coletivo de fato, ela existe até por causa disso, para a gente valorizar esse espaço e aliás, para a gente valorizar a arte brasileira e o espaço da exposição, que é a loja. E realmente a gente precisa vender isso para o nosso funcionário, que ele não foi lá para o Piauí. Eu fui, mas ele não foi quem trabalha para mim. Às vezes o arquiteto também não foi, e o cliente menos ainda. E como passar essa história, e marcando, 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 né? Eu acho que muitas vezes é falta de conhecimento. A gente tem medo do que a gente não conhece, medo do novo. E a gente não conhece, a realidade é que o Álvaro falou isso ontem. A gente conhece o mundo inteiro, mas a gente não conhece o Brasil. Então, aí a gente não usa, porque não conhece, né? É igual criança, eu fico parafraseando. Não come, fala que não gosta de tomate, mas nunca comeu. Não sabe que é gostoso.
né? Então, os paradigmas atrapalham, e a gente está aqui para ir quebrando paradigma devagarinho, né? Eu acho que é isso. Tem que ter um arquiteto corajoso para colocar produto e ver como fica lindo. E a Temos gente que vai... ter vários, muitos né? arquitetos corajosos. E fazer... né? O bacana, eu acho, Carol, são as produções. Então, você coloca e o cliente não é obrigado a ficar com aquilo, ele vai ver aquilo colocado, que é completamente diferente da loja. Aí ele vai entender e ele vai ver o efeito daquilo, porque são efeitos, né? E aí ele vai ver como isso fica na composição e aquela história que o arquiteto conhece bem, né? Aí eu posso falar um pouquinho? Claro. Boa noite a todos. Oi, Silvia. Carol, sabe como que eu comecei colocando todos os produtos brasileiros de uma forma muito simples, no 3D? Então, tudo que você coloca no 3D está vendido. A partir do momento que o cliente viu, se você colocou a caixinha dourada, você não adianta pôr azul depois, porque não vai acontecer azul. Você vai ter que pôr a caixinha dourada. Eu nunca vou esquecer de uma das minhas estagiárias que colocou num espaço gourmet uma decoraçãozinha de fondue. E na hora, passou e eu não vi. Putz, quando eu vi tudo produzido, ele tinha comprado a panelinha de fondue e estava lá. Eu falei, misericórdia, mas por que isso daqui? Aí ele falou assim, não, mas estava no seu 3D. Eu falei, senhor, não, mas não precisa, isso fica guardado. Não é para ficar aí. Então, é o tipo da coisa que a partir daí, eu falei, gente, pelo amor de Deus, como que a gente não dá, né? É o tipo da coisa que tudo você tem que pensar, você tem que tomar cuidado. É que, infelizmente, da minha casa daqui não dá para ver. Eu estou na minha casa, as minhas laterais de cortina são de crochê, são feitas à mão. Então, quando você tem isso no escritório, em tudo, você consegue, é muito mais fácil, porque você mostra naquilo que você acredita de verdade. Então, é fácil você vender o que você acredita. Não tem como. E você coloca realmente com sabedoria, né, como ela, com entendimento, e o cliente abraça a causa junto com você. São os fundos de todos nós aqui. É só olhar as carinhas atrás, fora o meu, que está com o Clube Design, o resto está com as suas artes. A Germana aí tem o desenho dela, a Caroline Simão, as gravuras que eu tinha comentado. Você pode ver, tá a cestaria, a Carol ali com a arte, a Gleice com o jardim. É isso aí. E é o que a Lúcia, isso que você falou, Silvia, que a Lúcia falou também, essas apresentações. Isso foi uma dica boa. Eu acho que as lojas que trabalham com este material, eu sei que é difícil, mas devem fornecer material para que os arquitetos e designers consigam colocar no 3D, que comece ali, antes até da ambientação. Isso é um desafio, né? Porque é difícil fotografar, cada peça é diferente uma da outra, né? E depois saber fazer. Por exemplo, eu não quis interromper a Anne naquele slide, não me lembro de quem era a produção, que tinha uma cabeça de cerâmica, mas a folhagem colocada na cerâmica foi maravilhosa. Ela compôs exatamente com aquela cabeça de barro, né? Quer dizer, parecia até um cocar, né? Obviamente que a pessoa vai lá e coloca uma dúzia de rosas, não ia rolar também. Então, como que chama isso? Que é essa decoração assim de... foge o nome, que você faz mesmo, que você vai e faz todos os detalhes. Produção, Álvaro. Oi? Produção. Essa produção, né? Essa produção, ela é extremamente importante, porque é tudo, né? Aquela cabeça com rosas não ia rolar. E tem que ter essa folhagem e tem que ser educado. Por isso que é educação mesmo. É um trabalho que vocês têm que fazer de formiguinha, aí, como a Carol comentou. Muito bom. Mais alguém? Mais alguma colocação? Alguma pergunta? A Maria Celina, né, tinha levantado a mão. Pode falar. Falar? Sim. Então, palestra maravilhosa, como a de ontem também. Muito legal a gente estar conversando sobre isso. E sabe o que eu queria saber? Assim, por exemplo, quando o objeto, né, artesanal, ele é inserido
num outro contexto. Por exemplo, as luminárias com os cestos, né? Ou o bordado, né? Aquele que vira quadro, né? Então, assim, é num outro contexto aquela peça. Passa a ser uma obra de arte diferente, completamente diferente, mas com aquele elemento, né? Como é que fica a questão da autoria disso, né? Então, por exemplo, se eu lançar uma linha, quer dizer, não é o caso, né? Estou supondo, uma linha de luminárias com cestos indígenas, a gente vai dar crédito? Não é o caso, eu não faço esse tipo de trabalho, tá? Mas, assim, para saber. Tem que dar o crédito para o artesão, ou se torna um novo objeto, uma outra proposta, e aí é inserido nessa nova arte, digamos assim. Como é que fica essa questão? Eles chamam de intervenção, geralmente. E é uma coautoria, né? Então, é o designer junto com o artesão. E aí é criado um objeto a partir de um objeto. Então, isso existe muito, acontece muito isso mesmo. E é uma coisa bacana, porque é quase uma releitura daquele objeto, né? Eu Você traz acho. um novo uso, você traz um novo uso para o objeto que não tinha uso, você traz para o dia a dia. Vai lá, o que eu vou fazer com o cesto Yanomami? Meu Deus, vou pôr planta, vou pôr toalha, não sei. Aí você cria justamente uma luminária, dá para colocar isso do lado da cama, né? Como se fossem aquelas luminárias assim no quarto, enfim. E tudo vira tudo. Então, isso é incrível. O negócio já é plural, já é criativo e ficar mais criativo ainda, né? Exatamente, muito boa a colocação, viu, Maria Celina? Muito bem levantada. Aliás, no mundo contemporâneo, as autorias são tão relativas, né? Mas eu acho que são duas coisas legais que você falou. A primeira é essa, eu acho que quem está criando com alguém ou em cima da peça de alguém tem que citar a origem, pelo menos, né? São cestaria, uma luminária de cestarias em tal lugar. A maioria não faz, né? É óbvio que isso é uma discussão longa, começou com o Duchamp lá e os ready-made, né? Quando ele pegou o urinol e a roda da bicicleta e começou a brincar com aquelas coisas, né? Já se esperava que esse século que passou traria essa discussão das autorias, dos objetos prontos que viram outra coisa. Agora, uma outra coisa importante também, que quando você começou a falar, eu imaginei até que a pergunta era essa, é quando a gente dá um outro uso, mas ciente do que era o original, né? Porque uma coisa é você pegar uma panela aí ou um bowl, né, vamos chamar assim, era um recipiente redondo, e se transforma num objeto para gastronomia. A outra coisa é pegar uma urna funerária, por exemplo, que existem muitas, e transformar no mesmo objeto de gastronomia. Quer dizer, ele não, em alguns momentos você poderia estar correndo até o risco de ser incorreto, né, no novo uso que você dá ao objeto. E isso é comum, isso é muito comum, principalmente com as coisas que vêm indígenas, do desconhecimento, né? Eu vejo que em outros países não é assim, sabe? No Peru, nós estivemos no Peru, nós estivemos no México, o pessoal tem um pouquinho mais de cuidado com o que vem do original, né? Daquilo que é realmente ancestral, como a Ani colocou. Mas eu acho que é importante, mesmo que você não se sinta à vontade, como você falou, de fazer, porque nesse momento eu acho que tem que promover e divulgar, né? É tudo um cuidado. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que quando a gente promover essas luminárias de cestaria, né, a China vai fazer e vai mandar para nós prontinha mais barata, né? Uau. Infelizmente. Então, por isso que a gente tem que saber e citar a origem, entendeu? Falar, olha, esta é uma luminária, porque se você não citar, você mesmo corre o risco de ser copiado por um chinês por um preço mais barato e melhor, entendeu? Então, o melhor é falar, eu fiz essa luminária quando eu fui lá para o Amapá e estive em tal lugar e peguei a cestaria deles e transformei nisso. Olha, que bom, o chinês não vai conseguir fazer, entendeu? E daí também entra aquela questão que você discutiu em outro momento, em algum curso que eu estava fazendo, da história, que hoje também foi falado, né? Então, da conscientização de você respeitar a história, de você conhecer a história. Então, as peças que em algum momento pode vir de lá,
não tem essa história, né? Então, a história das comunidades, por isso que também, né, sempre se ressalta isso, de a gente contar de onde vem, por quê, isso mesmo que hoje a Anne falou, dessa tradição das pessoas ficarem em casa fazendo, né, que tem outros valores que estão agregados, né? Um pouquinho antes da pandemia, nós fizemos uma palestra com o Rosenbaum, alguns daqui estavam lá com a gente, né? E naquele dia, né? E como ele chegou cedo, estava cedo, nós ficamos conversando muito, e ele estava falando de uns cestos que ele tinha acabado de produzir, e o custo disso, porque, óbvio, ele até que é bom nisso, nem todo mundo criativo é de compor preços, né, e gerar precificação das coisas, né. E ele começou a fazer uma conta como se fosse um outro tipo de produto, mais parecido com cadeira, por exemplo, né, que a gente faz com as fábricas para gerar o markup da loja e tudo mais. Putz, e ficou um absurdo o preço, né? Ficou impossível, né? E aí eu fiz a conta reversa para ele com um cesto de plástico chinês, entendeu? Que estava um dólar o preço era. Na época da palestra, eu me lembro que estava R$ 3 o dólar, né? 2 anos atrás. E eu falei, Marcelo, a precificação não funciona mais assim, porque esse só transporte da China para cá, dividindo pela quantidade de cestos, já dá mais que, fora a material, a produção, tudo mais, né? Já custa mais do que isso. Então, esse valor do cesto chinês, um dólar, é mentira. Isso chama dumping. É realmente para acabar com mercados. E a bolsa da Louis Vuitton também não vale 3.000 euros, né? As meninas que viajam comigo, vejo, elas vão comprar esses produtos. Esse produto vale por quê? Porque é tudo feito à mão, é um produto caríssimo. Você não está pagando o sistema de precificação, não é mais esse cálculo de hora, gente, distância, né? Então é difícil, mas eu acho que a história ainda é, sim, é o caminho para a gente poder. Aí, Álvaro, a gente acha que entra no comércio justo, a gente entra no conceito de comércio justo, que aí é uma outra, né, é uma outra aula que pode ser dada para você até, e a gente fala também de sustentabilidade e de consumo consciente, de geração de lixo, né? Exatamente. Se é um dólar, você vai jogar no lixo, você vai pôr lixo dentro e vai pôr na rua, sei lá, não é? Vai usar de carrinho de supermercado. Se é mais caro, e se você sabe o tempo que leva para fazer aquilo, se aquela toalha de renda leva meses para fazer, você vai comprar uma na vida, que seja, e é maravilhosa, e todo mundo vai querer comprar uma, e vai durar a vida inteira aquilo. Né? Você vai lavar com cuidado, você vai guardar no saquinho. Então, isso é consumo consciente, né? Isso que a gente ensina para os nossos filhos, como é que fala? A produção de lixo. Então, a gente está num momento da humanidade que não cabe mais lixo aqui, né? Fora a valorização da cultura. Então, esse modelo da China, essa mentalidade, ela era muito anos 90, né? Anos 2000, que isso está caindo e precisa cair, né? Não é consumir por consumir, né? É um consumo diferente, né? Exatamente, bem lembrado. Aliás, eu acho que seria muito bom chamar outros e a gente preparar depois um bate-papo sobre isso, seria muito bom. Eu queria aqui, só para ler para todos também, foi a Lúcia que falou da Janete Costa, sem dúvida, eu tive o prazer de conhecer, estar junto, aliás, ela me adorava, é uma querida, mas sabe o que ela fez no início? Aliás, para quem está aqui que conhece também, eu conheci, ela era muito amiga da mãe da Ana Maia, né, que é a nossa artista plástica de Alagoas, que participa aqui de tudo, vocês conhecem. Mas ela fez isso, ela fez a escola, ela comprava, guardava na casa dela para mostrar para todo mundo. Ela tinha, assim como eu guardo livros, ela guardava produto, porque ela puxava e mostrava, olha, isso é isso, tal, né? Bem lembrado aí da Janete. Muito bom. Mais alguém? Alguma outra colocação? Só mais Anne? a última. Posso falar só uma Sim. coisinha aqui? Eu ainda tenho sempre uma luz no fim do túnel. E eu acho que a gente está migrando de verdade para um caminho de não só você esperar o tempo. Hoje nós temos muitas pessoas consumindo orgânico.
E o orgânico nada mais é do que isso, do você consumir o que está no tempo. E eu acho que quando você parte para esse princípio e que você vê que isso você tem saúde, que você tem qualidade de vida, você lembra que o plástico é nocivo, que o plástico faz mal para a saúde. E que você tem produtos naturais feitos por artesãos e que são super saudáveis e que são retirados da natureza sem trazer problema nenhum para ninguém, e que eu acho que tudo isso dá uma força tão grande e que mostra que você é uma pessoa que está preocupada com a casa do seu cliente, que você não está querendo que ele tenha produtos que vá prejudicar a saúde dele, do filho dele, enfim, da família dele e das futuras gerações, né? Então, eu acho que a partir daí, com uma boa conversa, sabe, com um bom bate-papo, eu acho que a gente consegue, se Deus quiser, aí, fazer com que muitas famílias tenham consciência e que a gente chegue a ter os nossos artesãos aí sempre em alta. Muito bom, verdade, bem lembrado. Então, Anne, se quiser encerrar, aproveitar. Eu quero agradecer a todos, que foi muito bacana. É a primeira aula que eu dou desse assunto. É um assunto que a gente fala todo dia, ensina aos clientes, ensina aos funcionários, alguns arquitetos também. Mas é um prazer enorme falar desse assunto. E é uma conversa, assim, um bate-papo muito gostoso que levaria horas. A gente ficaria aqui conversando sobre isso, né? Tem pano para manga. E é um assunto muito importante, também fico feliz porque é muito importante a gente falar sobre isso. E começar a quebrar os paradigmas e mudar a mentalidade, é um trabalho de formiguinha, e eu me sinto muito apoiada pelo Álvaro, pelo Clube Design, pelos arquitetos que se interessam por isso e percebem a importância disso, né? Então, eu agradeço demais a atenção de vocês, o tempo de vocês, que o tempo é tão precioso, né? E foi muito prazeroso falar para vocês hoje. Obrigada, Álvaro, obrigado a todos que participaram. Muito bom. Bom, amanhã nós estamos de novo. O pessoal me pediu, vou preparar para amanhã a bibliografia, que ontem eu falei, esqueci de mostrar. Vou separar o exemplo da Paola Lente também. E aí, amanhã também, se vocês quiserem contribuir, será um dia bom para a gente fazer uma conclusão de todas essas ideias, tá bom? Então, nos vemos amanhã às 19 horas de novo. Um beijo a todos. Obrigado. Boa Obrigado, noite. Anne. Foi ótimo. Obrigada, Álvaro. Foi pessoal. ótimo. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.